Peço ao secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de Lei número 114/2021, 29 de março de 2021. Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Taquaral de Goiás, Estado de Goiás, no interesse superior e predominante do município e em cumprimento ao mandamento constitucional estabelecido no inciso 2º do artigo 165 da Carta Federal, em combinação com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e Lei Orgânica do Município, bem como a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei Complementar. Capítulo 1. Disposição preliminares. Artigo 1º. Observa-se, quando da feitura da Lei de Meios e viger a partir de 1º de janeiro de 2022, e para todo exercício financeiro, as diretrizes orçamentárias estatuídas na presente lei, por mandamento do inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal, bem assim da Lei Orgânica do Município, em combinação com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, compreendendo, primeiro, orientação à elaboração da lei orçamentária; segundo, diretrizes das receitas; e terceiro, diretrizes das despesas. Parágrafo único. As estimativas das receitas e das despesas do município, sua administração direta e indireta, obedecerão aos ditames contidos na Constituição Federal e do Estado de Goiás, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, inclusive as normatizações emanadas do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, e ainda aos princípios contábeis geralmente aceitos. Seção 1ª. Da orientação à elaboração da lei orçamentária. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2022 abrangerá os poderes legislativo e executivo, fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal, aplicável à espécie, com sujeito às disposições a serem contidas no plano plurianual de investimentos e as diretrizes estabelecidas na presente lei complementar, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, formulados e avaliados segundo suas prioridades. Parágrafo 1. É vedado, na lei orçamentária, a existência de dispositivos estranhos à previsão da receita e a fixação das despesas, salvo se relativos à autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Artigo 3º. A proposta orçamentária para o exercício de 2022 conterá as prioridades da administração municipal estabelecida no PPA da presente lei complementar e deverá obedecer aos princípios da universalidade, da unidade e da anuidade, bem como identificar o programa de trabalho a ser desenvolvido pela administração municipal. Parágrafo único. O programa de trabalho a que se refere o presente artigo deverá ser identificado, no mínimo, ao nível de função e subfunção, natureza da despesa, projeto, atividades e elementos a que deverá ocorrer
na realização de sua execução, nos termos da alienação do inciso 2º do artigo 52 da Lei Complementar, número 101 de 2000, bem como do plano de classificação funcional programática, conforme dispõe a Lei número 4.320/64. Artigo 4º. A proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal será encaminhada ao Executivo tempestivamente a fim de ser compatibilizada no Orçamento Geral do município. Artigo 5º. A proposta orçamentária para o exercício de 2022 compreenderá, primeira mensagem, segundo, demonstrativos e anexos a que se refere o artigo 3º da presente lei complementar. Terceiro, relação dos projetos e atividades com detalhamento de propriedades e respectivos valores orçados, de acordo com a capacidade econômica e financeira do município. Artigo 6º. A lei orçamentária anual autorizará ao Poder Executivo, nos termos do artigo 7 e 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até que o limite de 60% do total da despesa fixada na própria lei, autorizando também a criação de elementos de despesa não consignados no orçamento, não alterando a ação programática, a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento. O excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado é o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior. Parágrafo único. A fonte criada deverá ter como recurso o saldo para suplementar advindo de outra fonte que tenha a mesma qualificação. Artigo 7º. O município aplicará 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida as provenientes de transparências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 8º. O município aplicará 15% da receita resultante de impostos, compreendida as provenientes de transparências na manutenção da saúde básica. Artigo 9º. O município contribuirá com 20% das transferências provenientes do ICMS, do FPM, do IPVA e do IPI, exportação para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, com aplicação no mínimo de 70% para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público e no mínimo 30% para outras despesas. Seção 2ª, as diretrizes da Receita. Artigo 10º. São receitas do município. Primeiro, os tributos de sua competência. Segundo, a cota de participação nos tributos arrecadados pela União e pelo Estado de Goiás. Terceiro, o produto de arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidentes na fonte sobre rendimentos a qualquer título pago pelo município e suas autarquias e fundações. Artigo 4º. As multas decorrentes de infração de trânsito cometido nas vias urbanas e nas estradas municipais. Artigo 5º. As rendas de seus próprios serviços. Artigo 6º. O resultado de aplicações financeiras disponíveis no mercado de capitais. 7. As rendas decorrentes do seu patrimônio, inclusive alienação de bens móveis e imóveis. 8. A contribuição previdenciária de seus servidores e 9. Outras. Artigo 11. Considerar-se-á, quando da estimativa das receitas, primeiro, os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados dos ingressos em cada fonte.
Segundo, as metas estabelecidas pelo governo federal para o controle da economia com reflexo no exercício monetário em cotejo com os valores efetivamente arrecadados no exercício de 2020 e exercícios anteriores. Terceiro, o incremento do aparelho arrecadador municipal, estadual e federal que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação. Quarto, os resultados da política de fomento, incremento e apoio ao desenvolvimento industrial, agro-pastoril e prestacional do município, incluindo os programas públicos e privados de formação e qualificação de mão de obras. Quinto, as isenções concedidas observadas as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar número 101 de 4/5/2000, publicada no Diário Oficial da União em 5/5/2000. Sexto, evolução da massa salarial paga pelo município, no que tange o orçamento da Previdência. Sétimo, a inflação estima cientificamente previsível para o exercício de 2022. Oitavo, outras. Artigo 12. Na elaboração da proposta orçamentária, as previsões de receita observarão as normas técnicas legais previstas no artigo 12 da Lei Complementar número 101 de 4/5/2000. Parágrafo único. A lei orçamentária, primeiro, corrigirá os valores das dotações com a instituição de índice que reflita a variação de preços de julho a dezembro de 2021. E, havendo necessidade, a correção se fará também a cada trimestre, a cotar do mês de janeiro, utilizando-se como forma de correção sempre levando em consideração os valores orçamentários originais, atualizados. Segundo, autorizará a abertura de créditos suplementares para o reforço de dotação orçamentárias do total das despesas fixada, observados os limites do montante das despesas de capital, nos termos do inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal, autorizando também. Vou deixar aqui que eu vou passar o microfone. Vai falar um pouco. Vou ler mais que você daqui, né? Autorizando também a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento, não alterando a ação programática, a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior. Terceiro, conterá reserva de contingência destinado ao a. Reforço de dotações orçamentárias que revelarem insuficiente no decorrer do exercício de 2022, nos limites e formas legais estabelecidas. B. Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Quarto, autorizará as alterações necessárias nas estimativas de receita e fixações de despesas para o exercício de 2022, para atendimento à adequação às NBCASP, normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, EPCASP, plano de contas aplicado ao setor público, conforme atos normativos do STN, Secretaria do Tesouro Nacional e TCM, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Quinto, autorizará a realização de alienação de bens móveis e imóveis do município, especificando rubricas de receitas específicas para esse fim, vinculando os respectivos recursos de capital ao reinvestimento de projetos, salvo para o recolhimento de dívidas previdenciárias, conforme estabelece o artigo 44 da Lei Complementar número 101 de 2000. Sexto, autorizará a utilização do saldo anterior proveniente dos recursos do Fundeb, mediante abertura de crédito adicional limitado ao percentual de 5%, estabelecidos pela legislação federal, utilizando como cobertura o superávit
financeiro do exercício anterior nas fontes de recursos específicas do fundo. 7. Garantirá recursos específicos para a cobertura dos precatórios judiciais previstos para 2022, utilizando como parâmetro as informações fornecidas pela Procuradoria-Geral do Município. Artigo 13. A Receita deverá estimar a arrecadação de todos os tributos de competência municipal, assim como os definidos na Constituição Federal. Artigo 14. Na proposta orçamentária, a forma de apresentação da Receita deverá obedecer à classificação estabelecida na Lei nº 4.320/64. Artigo 15. O orçamento municipal deverá consignar como receitas orçamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo município, inclusive os provenientes de transferências que lhe venham a ser feitas por outras pessoas de direito público ou privado, que sejam relativos a convênios, contratos, acordos, auxílios, subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas de natureza extra-orçamentária, cujo produto não tenha destinação a atendimento de despesa pública municipais. Artigo 16. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das modificações na legislação tributária que serão objeto de projetos de leis a serem enviados às câmaras municipais no prazo legal e constitucional. Parágrafo único. Os projetos de lei que promovem alterações na legislação tributária observarão: primeiro, revisão e adequação da planta genérica de valores dos imóveis urbanos. Segundo, revisão das alíquotas do imposto predial e territorial urbano, sem ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitando a capacidade econômica do contribuinte e a função social da propriedade. Terceiro, revisão a majoração das alíquotas do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Quarto, revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos dos serviços prestados. Quinto, instituição e regulamentação da contribuição de melhorias sobre obras públicas. Seção terceira das diretrizes das despesas. Artigo 17. Constituem despesas obrigatórias do município. Primeiro, as relativas à aquisição de bens e serviços para o cumprimento de seus objetivos. Segundo, as destinadas ao custeio de projetos e programas de governo. Terceiro, as decorrentes da manutenção e modernização da máquina administrativa. Quarto, os compromissos de natureza social. Quinto, as decorrentes dos pagamentos ao pessoal do serviço público, inclusive encargos. Sexto, as decorrentes de concessão de vantagens e ou aumento de remuneração, atendimento ao piso nacional de algumas categorias, cumprimento da data base dos servidores, concessão à criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como admissão de pessoal por prazo determinado ou concurso público, pelos poderes e órgãos do município, que por força desta lei ficam prévios e especialmente autorizados, ressalvados as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O serviço da dívida pública fundada e flutuante, a quitação dos precatórios judiciais e outros requisitos, a contrapartida previdenciária do município, as relativas ao cumprimento de convênios, os investimentos e inversões financeiras e outras. Artigo 18. Considera-se a quando da estimativa das despesas, primeiro, os reflexos da política econômica do governo federal. Segundo, as necessidades relativas à implantação e manutenção dos projetos e programas do governo. Terceiro, as necessidades
relativas à manutenção e implantação dos serviços públicos municipais, inclusive máquina administrativa. Quarto, a evolução do quadro de pessoal de serviços públicos. Quinto, os custos relativos aos serviços da dívida pública. Sexto, as projeções para as despesas mencionadas no artigo anterior, com observância das metas e objetivos a serem programados no PPA. E outros. Artigo 19. Deverá haver um equilíbrio entre a receita e a despesa para o período do orçamento de 2022, orientando no que segue. Primeiro, se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira. Segundo, no caso de reestabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivas. Terceiro, não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, a coleta e a reciclagem de lixo, a iluminação pública e gastos com água, luz e telefone. Quarto, são vedados quaisquer procedimentos pelos ordenados de despesa que permitam a execução de despesas sem comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. As despesas analisadas e consideradas de caráter relevante necessitam de prévia declaração orçamentária para sua execução, conforme o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quinto, para efeito de limitação de empenho será utilizada a seguinte ordem de critério: A redução das despesas gerais de manutenção dos órgãos que não afetem seu regulamento de funcionamento. B. Redução dos gastos com terceirizados. C. Suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados. D. Redução de ocupantes de cargos em comissão. E. Redução de gastos com pessoal não estável. F. Redução de gastos com pessoal estável. Artigo 20. As despesas com pessoal e encargo social ou concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, só poderá ter aumento real em relação ao crescimento efetivo das receitas correntes, desde que respeitem o limite estabelecido no artigo 71, Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Artigo 21. O total de despesas do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no 5º inciso, segundo o artigo 153 e no artigo 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizados no exercício anterior. Parágrafo único. De acordo com o inciso 3 do artigo 2º, a emenda constitucional número 58 de 23 do nove correrão à conta de dotações consignadas com essa finalidade em operações especiais e específicas que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos. Artigo 23. Os projetos em fase de execução, desde que revalidados à luz das prioridades estabelecidas
nesta lei terão preferência sobre os novos projetos. Artigo 24. A lei orçamentária poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito privado, mediante convênios e contratos, desde que sejam da conveniência do governo municipal e tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados. Artigo 25. O município deverá investir prioritariamente em projetos e atividades voltados à infância, adolescência, idosos, mulheres e gestantes, buscando o atendimento universal à saúde, assistência social e educação, visando melhoria da qualidade dos serviços. Artigo 26. Fica autorizado a inclusão na lei orçamentária, bem como suas alterações e recursos do município para clubes, associações e qualquer outras entidades congêneres em espécies, em especial, entidades que exerçam atividades vinculadas a esportes em geral, cultura, creches, escolas para atendimento de atividades de pré-escolas, centros de conveniência de idosos, centros comunitários, unidades de apoio à gestante, unidades de recuperação de toxicomanos e outras com finalidade de atendimento às ações de assistência social por meio de convênios. Artigo 27. O Poder Executivo, através de lei específica, poderá firmar convênios com outras esferas governamentais e não governamentais para desenvolver programas na área de educação, cultura, esporte, saúde, habitação, abastecimento, meio ambiente, assistência social, obras e saneamento básico. Artigo 28. A lei orçamentária anual autorizará a realização de programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no que se refere à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e atividades afins, bem como para realização de convênios, contratos, pesquisas, bolsa de estudo e estágios com escolas técnicas, profissionais e universidades. Artigo 29. Fica autorizado na LOA, Lei Orçamentária Anual, a concessão de auxílios e subvenções através de projetos básicos e convênio específico firmado entre o município e entidades. Artigo 30. O município está autorizado a participar de consórcios públicos nos moldes da Lei Federal número 11.107/2005 e Decreto número 6.017/2007. Artigo 31. Os recursos poderão ser programados para atender despesas de correntes e capital, inclusive amortizações de dívidas por operações de crédito, após deduzir os recursos destinados a atender gastos com pessoal e encargos sociais, com serviços da dívida e com outras despesas de custeio administrativo e operacionais. Capítulo 2º, de Orçamento da Seguridade Social. Artigo 32. O orçamento da Seguridade Social abrangerá os órgãos e a unidade orçamentárias, inclusive fundos, fundações, autarquias que atuem nas áreas de saúde, previdência e assistência social e contará, dentre outros, com recursos provenientes, primeiro, das contribuições previstas na Constituição Federal, segundo, da contribuição para o plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do município. Terceiro, do orçamento fiscal e, quarto, das demais receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente o respectivo orçamento. Artigo 33.
Na elaboração do orçamento da seguinte social serão observadas as diretrizes específicas da área. Artigo 34. As receitas e despesas das entidades mencionadas serão estimadas e programadas de acordo com as dotações previstas no orçamento anual. Artigo 35. A secretária municipal de administração fará publicar junto à lei orçamentária anual o quadro de detalhamento da despesa por projeto, atividade, elemento de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores. Parágrafo único. Caso o projeto da lei orçamentária não seja aprovado até 31 de dezembro de 2021, a sua programação poderá ser executada até o limite de 1/12, 1/12 do total de cada dotação, em cada mês, até que seja aprovado pela Câmara Municipal, vedado o início de qualquer projeto novo. Artigo 36. O projeto de lei orçamentária do município para exercício de 2022 será encaminhado à Câmara Municipal até 4 meses antes de encerramento do corrente exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Artigo 37. O Poder Executivo colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de seus projetos orçamentários, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente. Artigo 38. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como a alteração de suas competências ou atribuições. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 39. Não poderão ter aumento real em relação aos créditos correspondentes ao orçamento de 2022, ressalvados os casos autorizados em lei própria para os seguintes gastos. Primeiro, de pessoal e respectivo encargo que não poderão ultrapassar o limite de 54% das receitas correntes, no âmbito do Poder Executivo, nos termos da alínea B do inciso 3º do artigo 20 da Lei Complementar número 101/2000. Segundo, pagamento de serviço da dívida e, terceiro, transferências diversas. Artigo 40. Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão ou aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos aos órgãos municipais, com exclusão da amortização de empréstimos, serão respeitadas as prioridades e metas constantes desta lei, bem como a manutenção e o funcionamento dos serviços já implantados. Artigo 41. Com vistas ao atingimento em sua plenitude das diretrizes, objetivos e metas da administração municipal prevista nesta lei, fica autorizado ao chefe do Poder Executivo a adotar as providências indispensáveis e necessárias à implantação das políticas aqui estabelecidas, podendo, inclusive, articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas do poder, contrair empréstimos, observadas a capacidade de endividamento do município, subscrever cotas de consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas rodoviárias e outros.
Artigo 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do município de Taquaral de Goiás, aos 29 dias do mês de março de 2021. L. Contis de Oliveira, Prefeito. Encaminha o projeto para a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação. Não havendo mais matéria em pauta, passará de restantes com as explicações pessoais. Passa a palavra para Miguel José de Souza. Por ordem do presidente, dos vereadores, eu estou aqui fazendo um pedido até para o vereador Danilo, porque através dos meninos ter pegado o vírus, né? Hoje eu fui lá na cachoeira, eles estão trabalhando junto lá, é um perigo danado, porque eles trabalham com os meninos que pegaram o vírus, então ver o que pode fazer para aqueles meninos lá. Ou um de separar, porque é muito perigoso. A pessoa trabalhar com massa o dia inteiro não é fácil, né? Não vendo. Muito obrigado. Passa a palavra para a vereadora Lorena Machado Ferreira. Pela ordem do senhor presidente, boa noite. Eu só me inscrevi nas explicações pessoais hoje para parabenizar a todos da saúde, né? Hoje é um dia não menos importante que os outros, mas por ser uma data que é o dia da saúde, parabenizar a todos que dedicam o seu tempo a cuidar de vidas, a trazer vidas, a salvar vidas. É um ato muito lindo a pessoa que disponibiliza do seu tempo para estudar, para cuidar do outro. É uma doação, cuidar do outro. Parabéns a todos os profissionais da saúde. Passa a palavra para o vereador Danilo Souza Silva. Boa noite, presidente, novos vereadores. Eu escrevi nas explicações pessoais para justificar a falta da nossa amiga vereadora Maria, que ela pediu para informar que por motivos pessoais ela não pôde vir. Funcionário dessa casa, eu também me inscrevi nas explicações pessoais de hoje, apenas para estar parabenizando também, assim como o vereador Lorena, os profissionais da saúde, né, que dedicam o seu trabalho a cuidar de outras pessoas, que é uma profissão louvável, uma profissão a ser respeitada, então merece toda a nossa atenção, nosso respeito e os nossos parabéns. Então, aos profissionais da saúde, meus parabéns e saudações desta Casa de Leis, que é a Câmara de Vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito pelas explicações pessoais, declaro encerrada a presente sessão e convoque o vereador para a próxima sessão, no dia 8 de abril de 2021, mesmo local, às 17h30. Projeto sem discussão. Não encaminha o projeto. Encaminha o projeto para a comissão. Primeira discussão. Né? Discussão primeiro.